Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um PowerPoint em que tem algumas lâminas que eu gostaria de avaliar com vocês a partir da reportagem da revista Diplomatique, Le Monde Diplomatique. Então, a gente vai pegar aqui e fazer a... Trabalhar menos para poluir menos. Reduzir a jornada de trabalho ajuda ao meio ambiente. Muito bem. Então, vocês estão vendo essa imagem bonita que aí está? É uma terra na mão, né, do ser humano, de um ser humano. E a ideia é que a gente preserve a terra, né? A gente preserve a maneira como nós vivemos secularmente, tendo essa interação com a terra. Então, o primeiro slide aqui está dizendo o seguinte: a redução de jornada de trabalho pode promover uma melhor distribuição de riqueza e emprego, como também diminuir o índice de poluentes no meio ambiente. Esta é uma conclusão da Convenção Cidadã sobre o Clima da França, que propõe 28 horas semanais de jornada de trabalho. Veja bem, nós aqui no país temos 44 horas, né? A média da Europa são 35 horas, inclusive da França. Reduzir para 35 horas, para eles lá foi considerado traumático, porque isso aí pelo lado sempre do consumo, pelo lado da venda, mas as coisas foram se adaptando. No entanto, essa convenção, que não é ela, nós estamos falando da França, porque de repente essa reportagem é do Le Monde Diplomatique, mas essa reportagem ela não está especificada com relação apenas a Paris, a França ou apenas a Europa. Isso é um estudo que se pretende mundialmente. Hoje em dia nós temos, por exemplo, Coreia e China com 9 horas trabalhadas, e embora eles tenham até mais feriados que aqui no Brasil, mas essas 9 horas trabalhadas, elas são 9 horas realmente de grande esforço. Aqui no Brasil não tem sido diferente. A diferença é que você tem muitos trabalhadores subempregados, muitos trabalhadores desempregados, muitos trabalhadores vivendo de bico, que nem se consideram mais desempregados, eles estão vivendo assim naturalmente. Então, se você pergunta se eles são desempregados, eles não têm na cabeça aquela ideia de que eles poderiam estar empregados, com carteira assinada e com direitos trabalhistas. Nós sofremos aqui uma reforma trabalhista que tirou alguns dos direitos. Sofremos também uma reforma da Previdência que também tirou algumas das estabilidades. Para você chegar à aposentadoria, demanda uma demonstração de horas trabalhadas e, melhor, de anos trabalhados, muito difícil de contemplar para a maioria das pessoas que tem interrupções nos pagamentos de suas aposentadorias mês a mês. Esse assunto eu não vou entrar nele aqui agora, que é um assunto relativamente circunscrito ao Brasil. Eu sei que nós não estamos numa boa situação, nós brasileiros não estamos numa boa situação, tanto com relação às questões trabalhistas, quanto às questões de emprego e desemprego, quanto às questões climáticas também, manutenção de clima, de manutenção de mananciais, biodiversidade, acabar com as queimadas. Isso tudo são coisas que ainda estão acontecendo aqui no Brasil. Esse estudo aqui é um estudo a partir de algumas coisas, de alguns assuntos que na Europa estão sendo tratados e que provavelmente vão ser discutidos em painéis climáticos e outras providências ao longo do mundo, e todos os países vão participar, inclusive a China, a Coreia e outros países que têm horas trabalhadas maiores. A diferença é que, por exemplo, na China, você tem um baixo desemprego. Na Coreia, você tem um baixíssimo desemprego. Outros países asiáticos, você tem baixo desemprego. Isso já não está acontecendo na Europa, nos países centrais, e mesmo nos países não tão centrais
da Europa, no leste europeu, por exemplo, a taxa de desemprego ainda é alta. E o que essa reportagem, esse artigo está defendendo é que ao você diminuir, sem alterar valores, você diminuir a carga de trabalho de uns, você tem horas de produção e de trabalho para outros que vão fazer parte do trabalho. Isso é uma forma de você diminuir o desemprego. Mas tem outras considerações que devem ser feitas. Por exemplo, no ritmo de produção que nós estamos atualmente. Será que empregar mais pessoas nessa mesma produção, diminuindo horas de umas para sobrar horas para outras, essa diminuição, ela vai diminuir a questão do crescimento e da produção, e essa produção vai continuar sendo deletéria para o clima? Então, a discussão é mais ou menos por aí. Vamos ao segundo aqui. Uma análise recente dos estudos conclui que existe forte relação entre o tempo de trabalho e a pegada ecológica. Vamos ver o que significa isso. Em 2007, dois economistas norte-americanos já haviam estabelecido que se os Estados Unidos adotassem o tempo de jornada de trabalho da União Europeia, que é bem menor que a deles, que na época totalizava ao todo 15 países, seriam reduzidos 18% o consumo de energia. Isso aí já é um bem para o meio ambiente. As formas de produção de energia, muitas delas são complicadas, né? Tem formas mais limpas, imediatamente limpas, como, por exemplo, as hidrelétricas, mas elas precisam de providências com relação a alagamento de áreas imensas para formar reservatórios, e você muda populações de animais, e o fato de você ter aquela água ali, aquela área sob água, você muda todo o ecossistema da região, como é o caso, por exemplo, de Belo Monte, em que muitas reclamações aqui no Brasil, muitas reclamações têm sido feitas, apesar de que ela traz um benefício ao país e é imediatamente uma energia limpa, porque ela não polui a atmosfera, mas ela traz um prejuízo, de qualquer forma, ao meio ambiente quando ela é instalada. Modifica esses grandes reservatórios, essas grandes superfícies de água, modifica os regimes de chuvas, e isso também modifica o regime, os ciclos da natureza daqueles locais ali, são grandes áreas. Bom, outra pesquisa mostrou em 2018 que uma elevação de 0,65 a 0,67 no total de gases poluentes vem de você estar com um consumo de energia maior. Os países que trabalham menos têm rendimentos mais baixos, não resta dúvida. Porém, exibe uma taxa de emissão de gases menor. Ele aqui está se referindo aos gases de efeito estufa. Eu estou propositalmente evitando falar do CO2. Por quê? A tese de que o CO2 é um gás de efeito estufa, ela é, como eu disse, uma tese. Muitos cientistas, vamos dizer assim, quase que a metade ou talvez a maioria, não defendem que isso seja necessariamente verdade. O petróleo, que é considerado uma fonte de energia fóssil, o petróleo não serve só para energia, ele tem outras octanagens, essas outras octanagens favorecem a produção, o fábrico de outros produtos que, além do petróleo, da gasolina, do querosene, lubrificantes, etc. E esses que são, na sua queima, os óleos e a gasolina e o querosene, na sua queima, são altamente poluentes. São poluentes porque têm aldeídos e uma série de outras misturas que, jogadas no ar, são poluentes. Porém, o carbono colocado através do CO2, que, em tese, seria o causador do efeito estufa, aí, nesse ponto, existe uma discussão. Hoje em dia, falam-se de painéis de mudanças climáticas e não painéis de aquecimento global. Por quê? O aquecimento global ele não está numa pauta de 100% de acordo ou de concorde da maioria dos cientistas, ou pelo menos de uma boa parte deles. Isso é uma discussão ainda. Mas, de qualquer forma, os painéis climáticos são importantes porque, ainda que não seja o CO2 o gás que realmente venha a causar um aquecimento global e que o aquecimento global não esteja existindo, e se ele estiver existindo para mais, ou um resfriamento, ou seria para menos, isso aí são atividades solares, essa é uma tese
um pouco mais razoável de se pensar, ainda que ele não seja, então, o produtor do CO2, o CO2 não seja o gás de estufa, a questão é que, de qualquer forma, existem gases poluentes. E o aquecimento dos motores e aquecimento das indústrias baseadas nesse tipo de fonte de energia, com certeza criam ilhas de calor nas cidades, e isso aí é bastante complicado, né? Uma cidade como São Paulo, uma cidade como Tóquio, uma cidade como Nova York, Rio de Janeiro, a maioria das capitais do mundo, e mesmo cidades de porte médio, com essa quantidade de automóveis que existe, com gases, com o produto do aquecimento dos motores nas fábricas, nas indústrias, realmente você cria uma zona de calor que não é razoável, com muita poluição, não necessariamente CO2, mas de gases que fazem mal à respiração e etc. Bom, então, eu estou evitando aqui falar do CO2 exatamente por essa ser uma tese. Mas, de qualquer maneira, eu posso continuar falando de meio ambiente, posso falar de poluição, porque, de qualquer maneira, esses produtos são tóxicos e são poluentes minimamente para a respiração. Exemplo, por exemplo, o carvão, exemplo, a própria queima do petróleo e o uso de óleos e combustíveis. Muito bem. Usando isso tudo aí, a gente, de qualquer forma, agride o meio ambiente. Vamos ao outro. O tempo liberado permite um outro tipo de enriquecimento. Olha bem, o tempo liberado das pessoas, então nós vamos diminuir o número de horas trabalhadas, não só para favorecer que outros trabalhadores tenham acesso ao mercado, mas para aquele trabalhador e para aqueles outros também que ingressaram com um tempo menor de trabalho, um outro tipo de enriquecimento é favorecido por meio de muitas outras atividades que se pode fazer por conta própria, em vez de comprar um serviço, tais como cozinhar, fazer trabalhos em casa, costurar, cuidar de jardim, consertar o carro, entre outros concertos, entre outras coisas também, a convivência com as pessoas, voltar a uma vida mais tranquila, conversar mais. Isso tudo, esse tempo liberado aí, ele é produtivo no sentido de vida, de viver. E se a gente encarar isso aí como uma outra forma de riqueza, bom, ao produzir menos em troca de mais tempo livre, recriamos o bem-estar de uma forma diferente, resume François Xavier Deveter, que é o economista de Lille. Bom, para evitar o caos climático e a redução de efeitos deletérios sobre o meio ambiente, como a poluição do ar, mar, mananciais, além de biomas não serem reduzidos por agressão, será necessário substituir fontes de energias poluidoras, e isso pode implicar o petróleo, conforme eu já falei, e melhorar a eficiência energética. A energia elétrica, por exemplo, nos automóveis, essa matriz já está sendo trocada nas grandes fábricas. Essa mudança aí, ela pode ser extremamente benéfica com relação à questão de emissão de gases, da poluição direta, fuligem, etc., e o próprio aquecimento dos motores elétricos são motores mais frios. Muito bem. Vamos, então, agora para o sexto slide aqui. O trabalho é e tem sido fonte de nossas riquezas reais. Tudo bem, nós somos remunerados pelo que fazemos, traduzidas não apenas nos ganhos econômicos ou financeiros, ou seja, dinheiro, né? Dinheiro, e poupança, e um padrão de vida e tal, não apenas traduzido em termos materiais, mas também nas soluções para as necessidades da sociedade. Isso reflete a organização que chegou à nossa sociedade. Realmente, nós crescemos muito com o trabalho, hoje em dia todo mundo necessita de trabalho, de alguma forma todo mundo trabalha, e seja no meio rural, seja nas cidades, seja serviços, seja manufaturas sejam artesanatos, sejam outras formas de trabalho que modificam matéria-prima e que beneficiem e supram uma necessidade da sociedade, tudo isso. Também o valor que damos ao que produzimos material ou socialmente. Pois é o que eu estou falando. Se você, por exemplo, corta cabelo, se você faz unhas, se você conserta motores, se você desempena metais, se você afia faca,
se você fabrica um automóvel, né? Todas essas coisas são socialmente necessárias e é uma produção material necessária à sociedade, ou uma produção de um serviço médico, um serviço de enfermagem, um serviço de acompanhante, quer dizer, todas essas coisas que nós produzimos de uma ou de outra forma, sejam ou não industrializadas, sejam ou não indústrias ou pequenas indústrias, ou indústrias suficientes, tudo isso tem um valor social e, obviamente, um valor material que fica aí na superfície da Terra. Um apartamento, por exemplo. Muitos economistas, como Jean Ladrey, propõem pensar agora em uma sociedade sem o crescimento. Então, esse é o tema básico dessa reportagem. Por que a questão do crescimento? O crescimento é o seguinte, todas as vezes que você lê nos jornais, vê os padrões de economia, os economistas falando, ou os analistas econômicos falando, ou as reportagens de economia, elas sempre falam o quanto o país cresceu, o quanto não cresceu, falam de PIB, que é uma medida que não é necessariamente uma medida de riqueza, mas que envolve um crescimento, um fluxo de materiais. Isso significa que você teve um fluxo de trabalho e se você consegue produzir mais, isso leva ao crescimento. O problema é que nós vamos crescer como? Olha, os insumos para os quais nós crescemos são sempre insumos voltados à matéria-prima de um lugar finito que é um planeta Terra. Seja de onde sair essa matéria-prima, ela vem do planeta e nós podemos chegar a um momento de escassez. Exemplo do petróleo, se ele for definitivamente um combustível fóssil e ele serve para muita coisa na produção industrial do planeta, o que significa que se o petróleo for fóssil, ou seja, se já tivesse sido feita bilhões de anos atrás e milhões de anos atrás, e nós chegarmos ao seu fim, nós vamos parar o mundo, vamos voltar à Idade da Pedra, porque não é só o combustível que a gente precisa do petróleo, a gente precisa de quase tudo que nós usamos tem petróleo. O petróleo é uma gordurinha do mundo, né? Alguns autores dizem que o petróleo não é apenas fóssil, existe um ciclo de carbono em que altas pressões no interior, nas partes mais internas da Terra, fazem a formação do hidrocarboneto, que é o petróleo. Mas isso é uma tese ainda, isso não está discutido. A teoria que nós temos por enquanto é que ele é fóssil e que vai acabar um dia, e se acabar o dia, nós temos que trocar toda essa matriz petróleo produzindo todas essas coisas além do combustível. Então, se nós conseguimos economizar agora em combustíveis, para qualquer coisa, automóveis, indústria, etc., nós vamos, obviamente, ter mais tempo de petróleo pela frente. Porém, teremos que continuar preocupados, né? Obviamente que lá pelas frente, não sei daqui quantos anos, o petróleo um dia vai acabar se nós não o substituirmos, se ele for definitivamente uma coisa fóssil. Repare que nós não temos o conhecimento total de tudo. Porém, muitos economistas, como Jean Ladrey, propõem pensar agora em uma sociedade sem o crescimento. Por quê? Porque o crescimento não usa só o petróleo, ele usa outras matérias-primas, e isso, se você for pensar em aço, terras raras, bauxita, todas essas coisas que são insumos para a produção na indústria, e qualquer tipo de indústria, a maior parte deles não vão ser repostos. E reciclagem tem um final. Você pode reciclar, por exemplo, o plástico. Você pode reciclar até um certo ponto. Dali para frente, ele é um lixo que não é degradável, né? Uma peça de aço, ela pode ser reciclada, mas ela tem um limite, porque ela perde a capacidade dela, se for o caso de sustentação, se for o caso de você fazer uma peça de acabamento. Passou um certo momento em que ela não serve, não tem uma serventia. O pneu, você tem um pneu, você pode fazer forragem de estradas, você pode fazer chinelos, campal, mas chega um momento que ele vira um lixo definitivo. Então, a questão do crescimento se baseia numa matéria-prima que não é eterna, né? E nós estamos enchendo também o país de lixo, porque quando você chega no momento em que a reciclagem não mais funciona, o que acontece? Você fica com aquilo ali como um lixo definitivo, lá pelas tantas, não sei, 100 anos, 200 anos, 300 anos, o tempo que for. Então, os indicadores não estejam mais associados ao volume de produção e sim focados nas necessidades sociais. Quer dizer, se nós trocarmos a ideia de crescimento, pudermos manter uma produção menos agressiva para o planeta, que a gente consiga manter mais tempo as coisas em uso e focar em outras necessidades da sociedade,
até como indicadores de estabilidade da nossa sociedade, seria melhor para o meio ambiente, seria melhor para nós ficaríamos sem essa ansiedade do crescimento que a gente nota nos nossos países, nos nossos índices há muito tempo. Adotar outros indicadores que reenquadrem a produção dentro de limites ambientais, ou seja, o que é satisfatório para o planeta e para nós, e, ao mesmo tempo, redefina riqueza com valores que indiquem qualidade de vida em todos os setores. Redefinir riqueza. Riqueza não seria apenas você ter capital oriundo de venda de trabalho, ou de que forma de trabalho você emprestaria um valor. Por exemplo, cuidar de pessoas, cuidar do ambiente, cuidar de uma praça, cuidar de um jardim, cuidar de crianças, cuidar de moradores de rua, etc. Essas coisas, elas seriam pagas por um valor financeiro que incluiria a ideia de aquilo ali ser rico para a sociedade, benéfico para a sociedade, não necessariamente necessário como um produto final acabado para o uso e posterior descarte. Isso seria muito interessante. Bom, o movimento agora é substituir a concepção arraigada de todas as economias voltadas para o crescimento, que é o que eu falei, pela satisfação natural e coesão social. Quer dizer, isso é todo um pensamento diferente. E definir o papel do trabalho, emprestando valor para serviços que antes eram desvalorizados, como eu disse, cuidado com entes da natureza, pessoas, espécies, biomas, lagos, rios, oceanos, dando à pesquisa de cuidar destes valores da vida o status de ganho de salários ou ganhos financeiros, trocando a matriz do conceito de riqueza, né? Por exemplo, um engenheiro ganha muito bem, um médico ganha muito bem, digamos que sim. Um economista ganha muito bem, um advogado ganha muito bem. Um cuidador ganharia um valor alto também, porque, em termos de valoração na sociedade, esse cuidado é extremamente necessário. Por exemplo, quando você tem ali um enfermeiro que está aí cuidando de alguém dentro do hospital e mantendo a vida de alguém, ele é um cuidador por excelência com uma capacidade, uma competência, uma formação. O cuidador que está ali cuidando de um bioma, o cuidador que está ali cuidando dos oceanos, dos lagos, ele também teria uma importância, porque ele tem uma técnica, uma competência, uma capacidade, uma formação, e estaria fazendo uma coisa muito importante para a sociedade. Então, a mudança de ideia, de riqueza, ou seja, eu sou um cuidador, eu sou um, vamos dizer, biomieiro, né? Vamos dizer que existisse esse termo, aquele que cuida do bioma, que entende tudo daquilo, é um biólogo, é alguém que está ali por conta daquilo ali, ele teria uma remuneração alta, como, por exemplo, a riqueza que oriunda de uma engenharia, oriunda de uma medicina, oriunda de uma enfermagem, oriunda de uma advocacia ou de uma economia. Assim, nós teremos menos indústrias, mais tempos de uso para os produtos, quer dizer, os produtos serem descartados mais tardiamente, menos desperdício de matérias-primas, nós teríamos maior manutenção e o tempo de reciclo. Aumentaríamos o tempo, inclusive, de pesquisa para a substituição de matérias-primas, porque, no final das contas, ferro, melhor, minérios vão acabar um dia, mas a qualidade de vida e riqueza de verdade, quer dizer, riqueza, aquilo que acrescenta a vida. É uma mudança de padrão de pensamento. Assim, o mundo se preserva e deixamos algum legado para as outras gerações. Nós estamos num momento de crescimento tão grande que vai chegar uma hora que não vamos deixar nada para outras gerações. Atualmente, ainda há má distribuição de trabalho, ou da força de trabalho, né? Desculpa que eu mudei aqui. Há atualmente uma má distribuição da força de trabalho. Enquanto um número considerável de trabalhadores em todos os segmentos e hierarquias, são hierarquias que eu quero dizer que segmentos são os diversos segmentos da sociedade de trabalho, e hierarquias são chefes, subchefes, diretores, gestores, céus, etc. Tem uma quantidade demasiada de horas de trabalho. Outros estão desempregados, é o que eu falei no início. A princípio, as horas poderiam ser mais bem distribuídas, e em um segundo momento, a quantidade de horas totais para os trabalhadores serem menores. É o que eu falei no início também. Além disso, na França, por exemplo, é a ideia que nós estamos dando aí, entre 2010 e 2019, a população economicamente ativa cresceu 15,7% e o número de horas trabalhadas 7,9%. Ou seja, a gente teria necessidade de aumentar essas horas trabalhadas. E porque a população aumentou. Então, você teria que ter mais horas. Olha bem, se você compatibilizar uma coisa com a outra, nós estamos indo na contramão das horas trabalhadas.
Isso significa que a população economicamente ativa ficou desempregada, né? A gente não teve oferta de horas para eles trabalharem. Traduzindo isso aí muito bem, diz o seguinte: se nós tivermos menos horas, mas com horas ociosas na indústria, para que a gente possa alocar uma parte da população economicamente ativa, a gente beneficia as duas partes. Os que estavam desempregados e os desempregados, trabalhando menos, e essas horas trabalhadas seriam satisfatórias para todo mundo. Então, essa aqui é a lógica. Ou seja, a população econômica ativa, em média, cresce mais do que o número de horas de trabalho. E se crescesse as horas de trabalho na mesma proporção, ou seja, se você abrisse mais postos e tivesse mais horas de trabalho, você teria mais produção ainda. E com mais produção ainda, mais deletéria seria para o meio ambiente. Então, a compatibilização de todos esses fatores é muito complicado de raciocinar. Estas são demasiadas para trabalhadores empregados, ou seja, quem está empregado está trabalhando hora demais, quem está desempregado está trabalhando hora nenhuma. Você não consegue dar mais oferta de hora de trabalho e, se conseguir, fica no mesmo padrão das outras. Quer dizer, o número de produção aumenta. Uma melhor distribuição do trabalho e do valor que ele cria, de qualquer forma, será necessária. Nós vamos ter que pensar nisso. O nosso modelo de crescimento não está correto, não vai dar certo, não é assim que funciona. Se outras profissões associadas aos cuidados ambientais, da economia solidária, né? Economia solidária é uma coisa muito, muito interessante. É você ver pessoas que estão tentando produzir coisas, fazendo gestões juntas, umas com as outras, desculpa, sem a ideia do patrão, sem a ideia do gestor, sem a ideia do dono, né? Umas pelas outras vão fazer aquela gestão ali, mais pessoas incluídas, mais pessoas ganhando numa atividade que é bem menos esforçada em termos ambientais. E de cuidados com o ambiente, pessoas, sejam crianças, deficientes, idosos, seja flora e fauna, conforme diz biomas, etc., forem criadas e emprestado a elas um valor de riqueza do país, emprega-se pessoas, diminui-se o número de horas de trabalho por trabalhadores empregados, desculpa o erro, e se realoca mais pessoas por segmentos e hierarquias de trabalho. É o que eu estava falando aqui. Bom, Deveter, que é o economista, nos diz que é preciso reduzir o tempo de trabalho para melhorar a sua distribuição e moderar o crescimento e até anular o aumento da produção, transferindo ganhos de produtividade não na forma de renda, mas na forma de tempo livre. Quer dizer, você está ganhando aquele salário que você ganhou e você ganhou também tempo livre. E tudo isso é aceitável se nós concentrarmos no que ganhamos, tempo em relação ao que perdemos, um consumo que não é verdadeiro, face às reais necessidades de uma vida, e que erroneamente tem sido confundido com felicidade. Exatamente, nós consumimos muito, achamos que o consumo é a coisa mais maravilhosa do mundo, nós somos muito felizes porque podemos viajar, tudo bem, comprar um carro, tudo bem, comprar roupas, tudo bem, frequentar festas, passear e fazer e tal. Só que tem que a gente faz tudo isso em demasia. Não digo viajar e tudo, mas o turismo é até uma coisa bacana, né? Mas o consumo de peças, né? Ou mesmo de serviços não tão necessários. Então, reduzir o tempo de trabalho tem duas virtudes, acredita Jean-Marie Haribé, o economista também. A primeira é integrar um grande número de pessoas desempregadas sem que com isso necessite de um crescimento vertiginoso. A segunda é abrir um outro imaginário a respeito do bem-estar humano, que tem sido negligenciado como uma face da felicidade a ser usufruída no lugar de um consumo tóxico, quando não exagerado. Desculpa aí, gente, estou com pigarro. Alguns fantasmas são interpostos nas discussões sobre a diminuição de horas de trabalho. As pessoas com mais tempo livre não vão consumir ainda mais? Olha, o comentário que eu vou escrever, que eu escrevi aqui, é mais ou menos o seguinte. Bom, as pessoas podem prioritariamente ser educadas para o melhor consumo. Vocês viram, por exemplo, as propagandas anti-tabaco. Elas fizeram uma diminuição nos últimos 20 e poucos anos de mais de 40%, ou até mais de 40% no consumo do tabaco. Aquela coisa de que as pessoas apareciam, as gerações mais novas não viram isso, mas as pessoas apareciam fumando, era charmoso nas novelas, nos filmes, né? Ou mesmo nas calçadas,
nas festas e tudo. Hoje em dia, você não pode fumar na maior parte dos lugares, você tem que se deslocar. Não é muito fácil você ver pessoas fumando, hoje em dia é até mal visto, e isso fez com que o consumo caísse. Quer dizer, como é que foi feita essa propaganda? Essa propaganda foi um marketing para mostrar que aquilo ali era prejudicial às pessoas, era prejudicial à própria pessoa, prejudicial às outras pessoas, deixou de ser uma coisa considerada charmosa. Nós podemos, por exemplo, começar a pensar numa educação em que mostrasse um bom uso das coisas, né? Será que nós precisamos de trocar de celular assim, esse obsoletismo programado aí, que aumenta de lixo, né? O lixo eletrônico, o nosso planeta, o próprio computador? Será que nós não temos peças que vão durar mais tempo? Será que esses acréscimos de atualização dos programas não poderiam ser um pouco mais meticulosamente organizados, de forma que você não perdesse acesso, atenderia mais pessoas, você teria máquinas que teriam um tempo de evolução mais dilatado, talvez pelas necessidades que a gente tem a menos, tanto no computador, quanto no automóvel, quanto na geladeira. Hoje em dia fabrica geladeira. Agora tem aquele negócio da internet das coisas, então você tem uma geladeira que dura 5 anos, ela tem uma série de coisas além de congelar, o automóvel tem uma série de coisas além de se deslocar, o celular tem uma série de coisas além de você falar. A coisa que menos você faz hoje em dia no celular é falar numa comunicação eletrônica. Mas tem várias benesses, né? Tem as redes sociais, tem a comunicação, tem a notícia, isso é muito importante. Só que isso não precisa de ser mudado toda hora, né? As pessoas podem também ser educadas a consumirem coisas que façam bem a si, bem ao ambiente. As coisas de comida industrializada normalmente faz muito mais mal do que bem. Então, mostrar que aquilo ali não é bom, você vai tornar-se um consumidor exigente, os fabricantes vão ser obrigados a mudar a matriz, nós vamos ter menos coisas estranhas na comida e faremos melhor ao ambiente no momento em que do descarte. Rejeitarem produtos que possam agredir ou que de fato tenham pouco valor social e ambiental, quer dizer, elevar a consciência do valor social e ambiental do seu consumo. A publicidade tem feito muito pelo consumo. Sim, é o marketing que vende a maior parte das coisas. Assim, o marketing é a palavra da hora. Vamos usar o marketing, então, de forma honesta e educativa, já a partir da escola. As escolas também prepararam as próximas gerações para elegerem não o crescimento para se sentirem mais ricas, e sim o estabelecimento de uma vida plena para se sentirem enriquecidos e promissores. Bom, então, esse foi o recado que eu queria deixar aí. Vamos refletir sobre isso e a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Pontuando.